meu nome é Inês Menezes, trabalho essencialmente na rádio, mas hoje em dia, porque faço muitas coisas diferentes, considero-me autora e basicamente os meus dias são passados entre música, pessoas novas que vou entrevistando, muita coisa que vou lendo diferente diariamente e cozinhando também, que eu gosto. Inês, a quarentena pôs-nos à prova. Foi mais fácil do que difícil? A quarentena pôs-nos a todos à prova. Para mim não foi muito difícil, porque a quarentena começou quando eu deixei de trabalhar diariamente na rádio e, portanto, o confinamento e este tempo de pandemia, mas sobretudo o confinamento, coincidiu com um primeiro tempo de paragem que eu fiz e que eu acho que já não fazia desde os 16 anos. E então, imaginem, não me lembrava de parar, de não saber bem o que é isto, de não ir trabalhar todos os dias. E então eu comecei a organizar-me e comecei a trabalhar a partir de casa e portanto, descobri que a partir de casa eu podia fazer rádio e podia fazer as coisas que eu gosto de fazer e trabalho a partir de casa. O confinamento para mim não foi complicado, imagino que tenha sido para muita gente, que continua a ser. No meu caso foi quase apaziguador, foi bom, foi um tempo de descanso. Foi o tal tempo em que eu me pude ouvir também a mim própria. Inês, que tempo é este em que vivemos? É um tempo de incerteza, é um tempo em que estamos todos à procura de respostas. Para lá da pandemia, já estávamos um bocadinho desorientados a viver de excessos e então estamos à procura de uma bússola virtual que nos aponte um caminho, que nos dê solução para os problemas do planeta, que nos aponte caminhos, se calhar, diferentes em relação ao mercado de trabalho, um tempo que nos faça escutar aquilo que vai dentro de nós, porque nós vivemos rodeados de barulho e às vezes precisamos de nos ouvir e eu acho que o confinamento, de certa forma, obrigou-nos a isso, a ouvirmos-nos muito mais. Inês, que canções ouviu mais durante o confinamento e porquê? Tenho alguns discos fetiches a que volto muitas vezes. Um álbum dos Everything But Girl chamado Eden, que já é do início dos anos 80 e que eu volto sempre porque considero uma obra-prima, considero um álbum perfeito, intemporal, por mais que o gaste, ele continua perfeito. Depois, cá em casa, ouve-se muito jazz, então eu gosto de ouvir Bill Evans, Miles Davis. Apesar de não ser de todo uma expert em jazz, eu uso o jazz como uma espécie de alimento para a alma. Preciso de uma certa limpeza, quase purga, que o jazz me traz. A Inês escreveu um dia no Instagram que esta primavera não é equívoco para referir às playlists que criou. Fê-las para si ou para o mundo? Bom, primeiro de tudo, cá em casa eu estou sempre a ouvir música, portanto tinha que fazer uma playlist, fiz muitas, não é? Fiz dezenas, que eu própria ouvisse. Mas, obviamente, quando estamos na rádio ou quando fazemos uma playlist no Spotify ou passamos música onde quer que seja, esse é um ato de partilha. Digamos que fui juntando o meu útil ao agradável dos outros. Fui juntando as canções que eu gosto, fui descobrindo algumas, fui ao encontro de muitas canções antigas que eu não conhecia também e dei-me ao prazer de as ouvir e dei-me ao prazer maior de as partilhar. Inês, durante o confinamento fez mais perguntas a si ou aos outros? Eu gosto muito de atirar para os outros a responsabilidade da resposta, mesmo quando ela se dirige a mim, ou seja,
Se me perguntarem, achas que fizeste bem, achas que fazes bem, eu digo sempre, não me cabe a mim responder, são os outros que devem responder por mim, não é? Até porque nós temos normalmente uma visão distorcida de nós próprios. Eu gosto muito de fazer perguntas, portanto, gosto de as fazer aos outros, evidentemente, por isso é que faço um programa chamado Fala Com Ela há tantos anos. As perguntas nunca se esgotam, mas também me faço perguntas a mim. Se calhar por isso é que muitas vezes tenho insónias longas em que faço perguntas e não ouço respostas. Inês, que tempos bonitos teve a sua primavera? A minha primavera tem sempre momentos muito bonitos porque me basta olhar aqui pela janela. E a nossa primavera foi atribulada pelos motivos do confinamento, da pandemia, mas eu permiti-me olhar muitas vezes pela janela e enquanto ouvia canções, enquanto lia, para mim foi um tempo de redescoberta, essencialmente. Inês, quem é que gostava que lhe tivesse batido à porta durante o confinamento? Que conversas teria com essa pessoa? Gostava que, imaginem, uma pessoa como a Amália pudesse estar viva e aparecesse cá em casa e pudesse ter uma conversa, um serão, em que eu lhe faria 1000 perguntas, porque tenho uma curiosidade enorme sobre a figura da Amália, que está aqui presente em muitos lados desta casa. Mas eu tive o privilégio de, durante o confinamento, um bocadinho depois, quando começámos a sair e como comecei a fazer o programa a partir de casa, por exemplo, o primeiro convidado desta nova série de programas foi o Hermano José. Então imaginem, eu abri a porta ao Hermano José, que estava ali do outro lado à espera, e isto foi acontecendo com muitos outros convidados. Portanto, digamos que fui tendo as conversas que queria ter. Inês, a vida muda num instante. Que lições retirou deste período? Na verdade, sempre achei que a vida mudava nesse instante, num instante. Nunca fiz planos. Uma vez lembro perfeitamente de uma amiga que me disse: tu és a única pessoa que eu conheço que não tem planos. Que não tens planos, que não tenho planos daqui para a frente. Lembro-me do momento, desse instante em que ela me disse isso e fiquei a pensar, pois é, habituei-me a viver numa espécie de, não direi corda bamba, mas habituei-me a pensar que tudo muda e que tudo é, sobretudo, que as pessoas devem ter consciência que tudo é efêmero e não nos podemos agarrar a planos longos. Podemos agarrar ao instante em que vivemos e que esse instante seja muito bom. Inês, acredita que vamos entrar num mundo melhor? Num mundo melhor, acho que não. Acho que podemos eventualmente entrar num mundo com mais consciência. Julgo que, sobretudo, os mais novos estão a fazer um grande esforço para que algo mude para melhor, não é? Os mais velhos nem por isso, como sabemos, os governantes nem por isso, porque podem fazer muito mais. Sabemos que há um grande fosso entre ricos e pobres e que o mundo seria um lugar mais equilibrado se aqueles que podem alimentassem esse equilíbrio. Já agora que digo a palavra alimentado, há 14.000 crianças que morrem à fome todos os dias e, enfim, isso é um cenário que nós já não devíamos ter que noticiar diariamente. Eu sei que a pandemia nos trouxe uma preocupação acrescida e que estamos todos com medo do futuro, mas que a consciência saia reforçada nesta altura e que então tentemos um mundo melhor. Queria agradecer as perguntas que me foram feitas, espero que as respostas tenham feito pensar pelo menos um bocadinho